Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Irmãos, minhas irmãs, nós vamos então dar início aos trabalhos dessa noite, fazendo nossa leitura de harmonização, que vem do livro Pão Nosso, capítulo 56, Êxitos e Insucessos. E nós temos aqui a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância, nos escreve Paulo de Tarso. E assim comenta Emmanuel. Em cada comunidade social,
existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado, para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então, nós vamos fazer a nossa oração inicial do nosso trabalho. Elevamos a Ti o pensamento, Pai, em gratidão pelo dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor, em nossa vida. Obrigado, Jesus, Mestre querido, e aos irmãos espirituais que nos assistem e protegem, rogamos as bênçãos desse trabalho, as intuições preciosas, o direcionamento correto. Possamos nós, Senhor, nesta vida, que estamos diante da doutrina espírita e do Evangelho, utilizarmos esses tesouros preciosos, Senhor, como forma de nos adequarmos, adaptarmos, como forma de caminharmos com a certeza, com a fé, com a esperança, com o amor no coração e pelo próximo. Muito obrigado, querido amigo. Ajuda e guia nossos passos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema de hoje, provas e expiações coletivas, é um tema bem abrangente. Nós, para trabalharmos esse conceito de provas e expiações coletivas, nós temos que voltar um pouco para as questões da natureza do karma, ou da lei de ação e reação, na natureza do sofrimento individual, para depois a gente tentar entender melhor como isso se desdobra no plano coletivo. Inicialmente, nos interessa a questão da lei do karma, ou da lei de ação e reação, ou causa e efeito. A princípio, sempre parece para nós que a lei do karma é uma lei de justiça, de castigo, de retorno, eventualmente uma lei de recompensa, porque o karma, ou ação e reação, ela é positiva ou negativa, no sentido de um reforço positivo, de uma alegria que você colhe ou de um sofrimento que você colhe. Mas esse caráter de justiça, ele precisa ser compensado por um critério de bondade, de compaixão. Então, a lei do karma, ou a lei de ação e reação, ela nunca se processa exclusivamente pelo efeito da justiça, ela também se processa pelo efeito da misericórdia, da compaixão. Vejamos, a própria oportunidade de uma reencarnação, por si só, já é a manifestação da misericórdia. Porque se nós utilizássemos só a justiça, poderíamos só ficar nos baseando num critério de sofrimento para
compensar ou retificar o erro passado, mas nós recebemos oportunidades, e isso também não é só justiça, é também misericórdia e compaixão. Por outro lado, também, essa questão da lei de misericórdia envolvida à lei da justiça, ela se apresenta muito bem no capítulo 1, no capítulo 2 do livro A Gênese, quando Kardec trata da natureza divina. E ele estabelece ali vários atributos, e um deles aparecem dois atributos numa única oração. Observem que são 8 frases contendo atributos divinos, mas uma delas existem duas virtudes juntas. Deus é soberanamente justo e bom, ou seja, ele tem nas suas leis justiça e bondade, mas vejam que na Gênese, Kardec muito sabiamente coloca essas duas coisas amarradas. A justiça precisa da bondade para que ela se manifeste da maneira em consonância com a lei divina, né? Porque, afinal de contas, o objetivo da lei é que todos nós alcancemos a grandeza espiritual. Então, para alcançar essa grandeza espiritual, não basta só a justiça. É preciso uma imensa dose, uma imensa quantidade de amor e compaixão, porque nós frequentemente necessitamos ser amparados, ser auxiliados. Então, por exemplo, as revelações espirituais, os mestres espirituais, a doutrina espírita, o Evangelho, Jesus, são manifestações da misericórdia, não necessariamente manifestações da justiça. São manifestações da misericórdia divina que vêm para nos ajudar a não errar e ajudar a seguir o caminho que é certo. Outra coisa também é que, às vezes, o karma estabelece, digamos, um tipo de sofrimento no futuro, a partir de um erro que eu tenha cometido no passado. Porém, a misericórdia me dá a oportunidade de que, se eu trabalhar, digamos, desenvolvendo a minha fé, o meu conhecimento e o amor ao próximo e a mim mesmo, eu posso me curar em boa parte desse karma, vamos botar assim, negativo. Ou seja, muitas vezes um resgate muito doloroso pode ser atenuado pelo mérito que se adquire, pelas transformações que se provoca. Essa justiça não é uma lei de talhão, como às vezes a gente diz, olho por olho, dente por dente, porque se fosse assim como nos lembra Chico Xavier, se a lei de Deus, no que se refere à justiça, fosse movida apenas pelo olho por olho, dente por dente, seríamos todos um mundo de cegos e desdentados, né? Não sobraria ninguém que não tivesse nessa condição. Então, na verdade, não é bem assim. A justiça se manifesta, mas com vários atenuantes e vários mecanismos de modificação, porque o objetivo dela, ao final das contas, digamos assim, provocar no indivíduo, fazer com que o indivíduo se modifique, se transforme. Se ele faz isso por um mecanismo em que ele aproveita as oportunidades, menor a quantidade de dor necessária para produzir isso. Muito bem, então esse é um dos pontos primeiros do karma. Ele é justiça, mas ele também é compaixão e misericórdia. Segundo ponto, ele é interno e é externo. A prova e a expiação, elas estão obviamente relacionadas à lei do karma, à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação. É interno porque nós temos sombra dentro de nós. A sombra é um trauma não trabalhado, é uma perda não processada, é um mal que fizemos no passado que nos traz uma angústia muito grande, a consciência de culpa. A consciência de culpa, ela é um dos maiores causadores dessa sombra que existe dentro da nossa psique de profundidade, dentro do nosso subconsciente de profundidade. Então, muitas vezes, e aqui nós usamos esse termo sombra, nos valendo muito da terminologia da Joana de Ângeles, que, por sua vez, também utiliza um pouco a terminologia do Carl Gustav Jung, né? Que também trabalha esse conceito de sombra ou dos complexos, que vêm à tona e causam as neuroses, causam as dores e sofrimentos muito fortes no indivíduo, sofrimentos, as aflições mentais muito intensas. Então, muitas das vezes o karma ele é interno, o indivíduo traz dentro de si a própria dor, e muitas vezes ele é externo quando a própria lei de Deus ela acaba meio que nos conduzindo, seja por um planejamento quando reencarnamos, ou outras situações, nos conduz a mecanismos
para colher um certo nível de sofrimento. Então, às vezes, no planejamento reencarnatório, nós nascemos para desenvolver determinadas doenças, por exemplo, ou numa família muito desajustada, ou num local, num país, num local onde há muita dor e sofrimento pela fome ou pela miséria. Então, existem várias situações em que nós somos colocados num lugar onde a dor vem de fora para dentro. Mas também essa dor pode vir de dentro para fora, quando essa sombra já está meio amadurecida para vir à tona e ser tratada, ser trabalhada. E aí o indivíduo sente a angústia, sente a depressão, sente uma série de fenômenos, as fobias de uma forma geral, e que conduzirão o indivíduo ao tratamento, à busca do tratamento. Há um livro extraordinário que trata disso, que é o livro Ação e Reação do André Luiz. São 20 capítulos, trabalhando minuciosamente vários estudos de caso, onde nós temos, então, as questões envolvendo a lei de ação e reação, a lei do karma. Então, eu sempre assim, recomendo a leitura desse livro, preferencialmente em grupo de estudo, porque surgem questões que sempre deixam algumas dúvidas e é bom estar se debatendo dentro de um grupo de estudo para se pegar essa parte. Muito bem. Aí nós entramos numa questão que também tem a ver com a nossa palestra, que é expiação e prova. O que é uma expiação? O que é uma prova? Elas são parecidas, às vezes se confundem um pouco, mas elas, na verdade, têm significados diferentes. A expiação, fundamentalmente, é um sofrimento que o indivíduo, ou ele se submete a ele, mas geralmente ele é submetido, na verdade, ele não pede, o sofrimento vem, mesmo sem ele pedir. Então, a isso nós chamamos, a esse tipo de sofrimento muito intenso, muito forte, que às vezes acompanha a vida, a pessoa, pela vida toda. Então, a expiação é um tipo de sofrimento que visa modificar a criatura, sacolejar ela de tal forma que ela possa acordar daquele sono que ela vive, daquele estado de monoideísmo, daquela recorrência a hábitos que estão em contradição com a lei divina, que são transgressões da lei divina. Digamos, ele cometeu graves equívocos no passado, em reencarnações anteriores, ele não se arrepende, ele não reconhece que cometeu aqueles erros e ele é submetido a expiações. Então, em geral, a expiação ela é um mecanismo que é uma dor que acomete o indivíduo e que ele normalmente não planejou receber essa dor. Ele acaba recebendo ela porque entende-se no plano espiritual, pelo mecanismo de planejamento reencarnatório, que aquilo era um dos mecanismos, talvez naquele momento o melhor mecanismo, que ajude aquele indivíduo a despertar. A gente sempre tem que ter em mente, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão, mas que o objetivo final, gente, não é sermos felizes ou infelizes aqui na Terra. Isso é uma etapa da jornada. O objetivo que a espiritualidade foca, os nossos irmãos da vida maior, responsáveis pelo nosso desenvolvimento, eles estão preocupados que nós cheguemos a uma condição de espíritos de luz, mesmo que a gente tenha que passar um determinado momento da nossa existência em condições de maior sofrimento. Então, assim, a gente acha que, como a gente vive muito em função do planeta Terra, da condição que nós nos encontramos, nós sobrevalorizamos ou supervalorizamos certas dores e sofrimentos em detrimento de uma visão de longo prazo, em que o espírito está para alcançar uma condição muito evoluída. Então, não nos apeguemos demais a esse conceito de uma dor momentânea, e quando eu falo momentânea, pode ser a dor de uma vida inteira, porque ela é uma vida inteira, 70, 80, 90 anos, é momentânea comparada à eternidade, a qual todos nós estamos destinados, né? A prova já é um pouco diferente. A prova geralmente envolve sofrimento, envolve dificuldade, mas ela é escolhida pelo espírito. Como parte, aí existem duas situações. Parte da prova, parte dos mecanismos de prova, vem como uma escolha que o espírito faz junto com seus mentores, responsáveis pelo seu planejamento espiritual, para que ele produza o melhor naquela reencarnação, que ele repare equívocos do passado, ao mesmo tempo em que ele aprende mais. Então, ela está ligada também ao karma, está ligada aos mecanismos de
digamos assim, de equívocos passados, e o indivíduo está tentando encontrar a melhor maneira de resolver esses equívocos. Então, ele se propõe a passar por uma prova difícil e fazer coisas. Vamos dar um exemplo. Nós podemos ter, numa vida passada, nos matado, cometido suicídio, tá? Tirado nossa própria vida. Digamos que, tendo passado por todas aquelas etapas que nós sabemos em região umbralina, em todas essas situações, nós chegamos ao plano espiritual em um determinado momento, passados vários anos, onde nós estamos planejando nossa reencarnação. E nós, às vezes, pedimos e concordamos com os nossos mentores que a melhor forma de nós sabermos se nós não iremos cair no mesmo erro, ou se o nosso aprendizado que nós realizamos no plano espiritual, os trabalhos realizados, os socorros que fizemos junto a outros irmãos em região umbralina também, por sua vez, viemos a fazer esses socorros, se tudo aquilo que nós aprendemos, se agora nós estamos imunizados contra isso. Vamos mais ou menos botar dessa forma assim. E aí eu reencarno e vou passar por uma prova, que é vir, por exemplo, uma depressão fortíssima num determinado momento da minha vida. Digamos que isso normalmente costuma acontecer numa época próxima àquela que na vida anterior, numa idade próxima, né? Onde foi cometido suicídio. Então, por exemplo, digamos que o indivíduo cometeu suicídio aos 28 anos. Então, mais ou menos nessa época, entre os 20 e 30 anos, ele pode ser acometido por uma depressão gravíssima, onde ele vai ter que lutar contra aquilo para não cometer o mesmo erro. Então, isso seria um tipo de prova, não propriamente uma expiação. Ela é mais uma prova onde você se coloca. Existem várias formas disso acontecer. Eu, por exemplo, posso ter desprezado o ato de ser pai e tratado meus filhos e minha esposa, também como marido, né, na condição de pai e marido. Eu posso, na vida anterior, ter tratado de uma maneira desprezível, de uma maneira irresponsável, ter sido um pai de família, um esposo irresponsável. E aí, nessa vida, eu venho numa família totalmente desagregada, onde eu ali tenho que ser, talvez, o elemento, depois de ter passado pela espiritualidade, tudo aquilo que nós sabemos, estagiou em região umbralina, passou pelo sofrimento, teve o arrependimento, entendeu que agiu errado, é preparado na espiritualidade, trabalha, estuda, se prepara, é dado um tempo, vários anos, reencarna, porém vem a prova. Qual é a prova? Nascer numa família desestruturada e tentar ser a âncora dessa família, ou o ponto de apoio dessa família. Vai ser uma prova? Vai ser difícil pra caramba, vai ser doloroso, vai trazer uma série de problemas. Então, esse é o mecanismo de prova, não é propriamente uma expiação, não é um sofrimento que você recebe, queira ou não queira, não. Você está passando por uma prova que você pode, inclusive, superá-la muito bem e até vencer esse sofrimento, porque a prova é um desafio que você coloca, você está se provando. Expiação não, expiação você está passando por sofrimento autoimposto ou vindo de fora para dentro, né? A prova não, a prova você está superando uma prova, você está superando obstáculos, você quer se provar. E isso é o sentido de prova. Por isso que prova e expiação é um pouco diferente. Então, quando a gente fala de expiações e provas coletivas, elas envolvem também conceitos diferentes, da mesma forma que ocorre no plano individual, tá? Agora, observe uma coisa, uma outra questão envolvendo karma, ação e reação, e causa e efeito, é que você pode ter pontos, um karma específico, que é o mais comum que nós utilizamos, esse conceito. O que é um karma específico? Digamos que eu, numa encarnação, fui um criminoso de guerra, tá? Matei muitas pessoas, destruí famílias. E nessa vida, pode ser que eu me reúna com outras pessoas que também precisem passar por essas dificuldades, talvez estiveram no mesmo grupo que eu fazendo maldades, perversidades, e agora a minha família e eu posso ser vítima exatamente vítima, entre aspas, né? Posso sofrer uma agressão e até vir a ocorrer a morte, a minha morte, a da minha família, em condições trágicas de agressão, como acontece em muitos conflitos que a gente está vendo no mundo afora, hoje em dia, porque no passado eu fiz a mesma coisa, e a família que está comigo também fez a mesma coisa, apesar de nós estarmos na condição de irmãos, filho, pai, esposa, mãe,
mas podemos ter sido todos, digamos, soldados ou mercenários ou o que fosse no passado. Então aqui nós temos um karma muito específico, que é o mais comum, ou pelo menos é mais comum no sentido de que é esse que nós normalmente estudamos. Mas existe um outro tipo de karma que ele é menos estudado ou menos observado, ou de ação e reação, ou de causa e efeito, que nós vamos chamar aqui apenas para efeito do nosso estudo dessa noite, de um karma difuso. O que quer dizer isso? Que não há um evento específico no passado que provocou aquilo que está acontecendo agora. Há um nexo causal, há um fator que causa o que está acontecendo agora, mas ele não está situado no momento específico. Ele é um conjunto de atos do passado, de atitudes, de comportamentos que geraram os problemas de agora, ou pelo menos a minha incapacidade de lidar com as próprias adversidades da vida e acaba me causando sofrimento isso e escolhas ruins. Digamos assim, escolhas ruins do presente, resultados de escolhas ruins do passado. As escolhas ruins do passado, ou seja, esse karma difuso, não é um único comportamento, é um conjunto de comportamentos, pensamento, palavra, atitude, no passado, em vários momentos diferentes, em que eu não aproveitei essas oportunidades que a vida me concedeu, fiz escolhas erradas e hoje, quando eu me vejo diante, eu não tenho bagagem, eu não adquiri bagagem. Eu costumo dizer nos nossos grupos de estudo, aqui no Centro Jesus Maria José, o Centro Espírita Jesus Maria José, eu costumo dizer que nós precisamos manter as nossas despensas espirituais cheias, né? Por que isso? O que é manter essas despensas espirituais cheias? É o tesouro no céu, que nos fala Jesus no Sermão da Montanha. Nós precisamos de acumular méritos, aprendizados, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa sabedoria, aprender a amar ao próximo, aprender a amar a nós mesmos e, obviamente, amar a Deus como uma consequência desses mecanismos. Isso é encher nossas despensas espirituais, isso é colocar tesouros no céu, porque é uma bagagem que nos acompanha o tempo todo. Então, quando a gente chega nessa vida e temos adversidades, e a vida vai trazer adversidades, é inevitável, porque é um mundo de provas e expiações, eu vou conseguir lidar com isso com mais tranquilidade, com mais acertos, com decisões melhores. Nós chamaríamos isso de um bom karma, no sentido de que eu fiz um cultivo desse no passado, mas vamos dizer que eu fiz tudo errado. Desperdicei o tempo de uma encarnação que me foi concedido com escolhas erradas. Fiz opções, ao invés de acumular tesouros no céu, quis acumular só tesouros na terra, que eu tive que deixar para trás. Minhas dispensas estão vazias, minhas dispensas espirituais. Eu não tenho valores da fé, não tenho os valores do conhecimento espiritual, e eu não tenho o valor de saber o que é amar, e mesmo de amar a mim mesmo. Eu posso ter amado o meu ego, desenvolvido o meu egoísmo, usufruído de prazeres, mas não fui capaz de amar o meu espírito, no sentido de garantir a ele a felicidade que se manifesta em profundidade e se manifesta no futuro em todos os tempos. E aí o que ocorre? Eu colho, então, muitas adversidades, que são a incapacidade de lidar com situações que são corriqueiras no mundo de provas e expiações. Todos nós lidamos com adversidades, e se nós sabemos lidar com elas, nós sofremos muito menos ou nem sofremos em relação a uma pessoa que não sabe lidar com elas. Então é simples, às vezes esse karma, que nós chamamos aqui de karma difuso, apenas para efeito do nosso estudo, ele é resultado de um conjunto muito grande de escolhas ruins do passado, que se refletem, então, na incapacidade de lidarmos com isso. Frequentemente, o desperdício de tempo nosso é um desses elementos. E aí nós entramos num outro ponto, também importante. Nós comentamos aqui a lei do karma, antes de nós falarmos de provas e expiações coletivas. Falamos de prova e expiação individual, mas nós também precisamos tratar da natureza da dor, senão nós não conseguimos entender o que é prova e expiação coletiva, como ela se dá. A dor, gente, frequentemente nós colocamos a dor como sendo o resultado de um equívoco passado. A gente associa sempre a dor a
Todo efeito tem uma causa. Então, se teve a dor, teve que ter tido uma causa para a dor. E a causa para a dor tem que ter sido uma transgressão. Geralmente é assim, mas não é assim o tempo todo. Nós estamos, às vezes, a gente pega e exagera esse conceito, esse nexo causal. Todo efeito tem uma causa, com certeza, mas a causa nem sempre é uma transgressão do passado. A dor tem também os seus motivos de evolução. Para isso, nós vamos primeiro citar, para mostrar por que a dor não tem necessariamente uma causa associada no passado, e esse é um tema que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele é mais difícil mesmo da gente conseguir entender isso. Vamos na questão do Livro dos Espíritos, questão 738A. Porque aqui o que está sendo tratado na parte que trata da lei de destruição. E ele fala de grandes cataclismos que tem a ver com o nosso tema de hoje, diretamente, né? Que são as provas e expiações coletivas. Quando ele pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ele fala que haveriam outros meios, mas os indivíduos muitas vezes não aproveitam isso e acabam sofrendo as consequências. Mas o importante é o seguinte, a segunda pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade. Ele diz assim, olha, mas nesses flagelos onde morrem muitas pessoas, onde sofrem muitas pessoas, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Olha só aqui essa nuance que é muito importante, tá? Tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Ou seja, tanto sucumbe. É a mesma coisa que ele está dizendo é o seguinte: tanto sucumbe o que tinha karma negativo quanto o que não tinha. Olha só, viu? Será justo isso? Ele pergunta agora sobre a justiça disso, de morrerem pessoas boas e pessoas ruins num grande cataclismo. Aí nós poderíamos dizer assim, não, mas aí o indivíduo é bom agora, mas ele tem um erro do passado que gerou isso agora. Ele é bom agora, mas ele não era bom no passado. Só que não é essa a resposta que o Espírito de Verdade dá. Olha só o que ele coloca. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Ou seja, um relâmpago é uma coisa muito rápida, né? Então ele está dizendo que a vida do corpo, 50, 60, 70, 80, 90 anos, é um piscar de olhos, é um relâmpago na eternidade. É aquilo que nós tínhamos falado um pouco antes aqui. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino, isso aqui é muito importante, gente, representam um ensino que vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e objetos de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces. O nosso corpo físico é um mero molde para que o nosso espírito se manifeste. Com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Gente, essa passagem aqui é muito, muito importante. Vou repetir de novo. É a questão 738A do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que ele está dizendo para a gente. O sofrimento de alguns dias, de alguns meses, e nós poderíamos até acrescentar de alguns anos, não é nada se comparado. É porque nós estamos nessa dimensão, estamos imersos na matéria. Então, o sofrimento para a gente, ele assume uma dificuldade de compreensão que a gente precisa estabelecer sempre causas anteriores. E, realmente, muitos dos sofrimentos que nós passamos têm causas anteriores, mas muitos não têm. Muitos são resultado simplesmente de um ritmo de, nós vamos chamar de impermanência e transitoriedade própria de um mundo material, que impõe ao nosso corpo uma série de mecanismos. Nós sentimos dores
Você vai chegar lá com seus 60, 70, 80 anos, você vai ter dor no joelho, você vai ter dor no ombro, você vai ter dor no pescoço. Eu, por exemplo, eu agora estou com 59 anos. Todo dia que eu deito, praticamente todo dia, eu tenho muita dor na cervical. Então, eu não consigo dormir muitas horas. O máximo que eu consigo ficar na cama, quando muito, é 6 horas. 5 a 6 horas, porque eu não consigo mais ficar. Começa a doer demais. Eu tenho que botar bolsa de água quente aqui. É dor no joelho, é dor na cervical, é dor no ombro, é dor em tudo que é lugar que a gente imagina. Dor no pé, é fascite plantar. Isso é o desgaste natural do corpo, gente. Isso não tem nada, não necessariamente tem a ver com o karma. Aí, mas tem a ver com aprendizado. Por quê? Porque você começa a ver, bom, se está doendo meu pescoço, que bom, eu tenho pescoço. Está doendo meu pé, que bom, eu tenho pé. Poderia não ter pé, poderia ter perdido meu pé. Poderia andar com uma muleta, uma cadeira de rodas. De que eu estou reclamando? Né? Então, há um aprendizado envolvido nesse processo até da dor, de agir com resignação, de agir com resiliência, de ter fé, de ter confiança e de não dar valor demais à vida encarnada. Ela tem o seu justo valor, o seu justo merecimento, mas nós estamos na Terra, não somos da Terra. Nosso espírito está encarnado, ele não é permanentemente encarnado. Isso é que nós precisamos também compreender. Aí nós vamos para uma outra questão que dá também subsídio porque nós estamos falando aqui, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, no número 5, que trata de bem-aventurados os aflitos, e no item 9. Vamos pegar aqui metade do item 9. Olha só também, vejam que Kardec, nesse capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, ele está desenvolvendo uma série de explicações sobre as causas das aflições atuais e as causas atuais das aflições e as causas passadas das aflições, tá? E olha só o que ele escreve aqui no item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Olha só o que ele está falando, por isso que a gente chama atenção para esse ponto. Nem todo sofrimento tem uma causa lá atrás, tá? Muitas vezes o sofrimento vem simplesmente como um mecanismo para reforçar aprendizados dentro de nós. Ah, como é que eu vou distinguir um do outro? Em geral, sofrimentos muito intensos, muito dolorosos, têm a ver com o karma. Sofrimentos menos dolorosos, não necessariamente essa dor que eu tenho no pescoço, na cervical, simplesmente me ajuda a valorizar e saber o quanto é importante ter um corpo saudável e o quanto eu devo a Deus, mesmo com um corpo que dói meu pescoço e não deixa eu dormir as horas que eu precisaria dormir, eu ainda assim tenho que ser ainda mais grato, porque eu vivi quase 59 anos sem sentir essa dor. Então eu tenho que inverter essa percepção e cada vez ser mais grato. E o sentimento de gratidão é um profundo sentimento de aprendizado, né? Ele continua. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração. Às vezes o próprio espírito busca isso também. Não tem a ver com o karma passado. O próprio espírito busca isso aqui. E ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, né? Se nós tivéssemos um espírito perfeito, não precisaria ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja havido ser a sua luta. Observe uma coisa aqui. Muitas vezes, os espíritos superiores que encarnam na Terra, em missão, eles já não precisam passar por provas e expiações. Aí vai dizer, mas o espírito sofre. E aí? Vamos pegar um exemplo. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, ela sofreu muito. Pega a Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Irmã Dulce sofreu pra caramba. Pega Chico Xavier, um espírito extremamente bondoso, um missionário extraordinário. O Chico, ele sofria de problema seríssimo na visão. Ele estava, às vezes, psicografando, estava sangrando a vista dele, né? O coração teve angina e teve um monte de problemas de saúde. E, no entanto, era um espírito que talvez tenha até pedido isso, em parte, para não ter que se desviar do caminho.
Então, às vezes, ele pede e, às vezes, simplesmente são contingências do processo evolutivo. Se o espírito souber aproveitar, ele sai ainda mais vitorioso da tarefa que ele se propôs. E todo espírito missionário que encarna num planeta de provas e expiações, ele não pede uma carta de salvo-conduto. Eu só vou encarnar para ajudar os meus irmãos que estão lá ainda um pouco atrasados, se eu não passar nenhuma dor, nenhum sofrimento. Nenhum espírito superior vai pedir isso, gente. Ele não vai ser colhido por uma série de sofrimentos por contas kármicas, mas porque o sofrimento é inerente ao mundo, por ser um mundo ainda relativamente, não é inferior, mas é um mundo que ainda o sofrimento está embutido no mecanismo natural de evolução dele. Vai chegar uma hora que a gente não precisa mais disso, mas nesse momento a gente ainda precisa, não só pelos erros passados, mas pelo aprendizado que o sofrimento traz para a gente e os caminhos que ele desvela. Por exemplo, eu posso estar agindo de uma maneira totalmente equivocada na minha vida, eu sofro um acidente e às vezes depois daquele acidente eu vou mudar a minha vida. Eu vou pensar de novo, vou repensar tudo. Então, a gente chama até isso de dor, merecimento, mas a gente vai daqui a pouco tratar dessa questão também rapidamente aqui. Então, mas o que nós queremos mostrar é isso, é que nem sempre a dor ou sofrimento é digamos assim, um resultado de equívocos passados. Então, quando a gente fala de provas e expiações coletivas, da mesma forma, nem sempre é um fator de um karma passado. É, às vezes, inerente ao mecanismo de evolução do planeta. Povos estão submetidos a essas dificuldades mais uma vez, a gente chama atenção disso, para desenvolverem a sua fé, para desenvolverem a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com a adversidade, para desenvolverem sua sabedoria, para desenvolver a sua capacidade de amar ao próximo. Hoje nós temos uma vida, pelo menos aqui no Brasil, no Brasil também nós temos ainda muito sofrimento em muitas regiões do nosso país, ou micro-regiões também. Mas, de uma forma geral, a gente passa por muito menos sofrimento com problema de fome ou de doenças do que nós tínhamos no passado. Mas se nós recuarmos, o mundo todo, não só o Brasil, mas a própria Europa, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, países hoje que são considerados ricos passavam fome. A Irlanda, que é um país muito desenvolvido, né, em termos de qualidade de vida, no século XIX houve a chamada fome das batatas, né, quando houve um fungo que veio da América do Sul em exportações foram feitas de batatas para lá, ele se espalhou pelas batatas que haviam naquela região da Irlanda e morreu muita gente de fome. Muita quantidade de pessoas, milhões de pessoas morreram de fome. É chamado a grande fome das batatas, né? Porque era o alimento principal deles e esse fungo que veio da América Latina se espalhou entre as batatas que não estavam acostumados a ele lá na Irlanda e devastou as plantações e eles não tinham outra coisa para se alimentar, não havia um meio de transporte para se levar rapidamente alimentos de outros lugares, essas pessoas vieram, muitas delas, a perecer de fome. Então, isso é um processo que no passado as pessoas sofriam muito mais. Hoje nós sofremos muito menos, porque o mundo vem evoluindo, ele vem se desenvolvendo. Os nossos sofrimentos hoje são até mais morais do que propriamente materiais. Ainda existe muito sofrimento material, né? Em outras regiões do mundo e até mesmo no Brasil, mas assim, é uma coisa mais localizada, em regiões ou micro-regiões. Mas hoje em dia o grande sofrimento ele surge do sofrimento moral, né, e espiritual. Esses são os elementos talvez de maior dor e maior sofrimento, muito mais do que os sofrimentos materiais. E no passado havia também um sofrimento material muito intenso. Voltando ao livro Ação e Reação, no capítulo 19 desse livro, que a gente recomendou como leitura, há uma questão muito importante tratada por André Luiz, que é o processo. Aliás, tinha uma outra questão também aqui no livro Ação e Reação que eu queria trazer para vocês. Tá, mas vamos falar daqui a pouco, no capítulo anterior. Mas nesse capítulo 19, ainda para tratar do problema da dor, André Luiz desenvolve, na verdade é Druso que desenvolve essa noção, que é o seguinte: você tem dor evolução, dor merecimento e dor resgate. A dor evolução, e essa que nos interessa, tá? O que é a dor resgate? Dor resgate é aquela associada ao karma, tá? A dor merecimento é aquela quando nós, por méritos, por termos espíritos que se preocupam muito conosco, somos induzidos a ter uma doença, alguma coisa, que vai nos livrar de um caminho muito pior, que nós estávamos indo. Um caminho muito pior, e aquilo ali
meio que vem como uma intercessão, uma intervenção espiritual que nos causa uma certa dor, um certo sofrimento, mas nos impede de uma queda muito maior mais à frente. Ela não acontece o tempo todo, mas ela pode acontecer na nossa vida. Talvez muitos de nós tenham passado pelo menos uma vez por uma dor, merecimento. Mas nos interessa muito o conceito de dor-evolução. A dor-evolução é uma dor exatamente essa que nós tínhamos falado aqui no Livro dos Espíritos, na questão 738, e no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. É aquela dor que vem de fora para dentro, para promover certas virtudes, certos valores da criatura. A gente vê a dor sempre como uma coisa ruim, mas se nós não tivéssemos o mecanismo da dor, no atual estágio onde nós nos encontramos, nós nos acomodaríamos. Então, para fazer frente à dor, nós precisamos estar sempre trabalhando para desenvolver, mais uma vez você está aqui, a nossa inteligência ou sabedoria ou conhecimento, o nosso senso de amor para conosco, para com os outros, para com Deus, a nossa fé, a nossa resiliência. Tudo isso nos torna mais sábios, com muito mais fé e esperança e confiança e muito mais amorosos. Então a dor ela também promove não só ajustes e ajustes de justiça mediados pela compaixão, mas a dor por si só ela é um mecanismo evolutivo que ainda tem a sua necessidade nesse momento de nossa fase evolutiva. É claro que vai chegar uma hora que nós não vamos mais precisar do sofrimento da dor para produzir evolução, tá? Então ela é um mecanismo, a gente tem que entender isso, gente. A dor que a gente lida, nós temos que ir encontrando formas de vê-la de uma maneira diferente, de enfrentá-la e de superá-la. E tudo isso vai produzir aprendizado para o nosso espírito, mas não temos dúvida de uma coisa, não nos esqueçamos disso. Um profundo sentimento de gratidão pela vida. E quando a gente estabelece sentido e significado para a nossa existência, quando nós começamos a encontrar o porquê eu estou aqui, qual é a minha razão de existir, por que Deus me colocou nesse mundo, quando a gente começa a trabalhar isso e começa a dar valor ao nosso espírito, essa dor que pode nos afetar, nos atingir, ela perde muito da sua intensidade, porque ela já cumpriu parte do seu papel, que era nos fazer progredir espiritualmente. Porque para o espírito, a dor física, a dor material, a dor do corpo, ela já não mais produz nele esses efeitos. Então, quanto mais desmaterializados, quanto menos apegados à matéria, menos nós somos afetados por essa dor física, essa dor material, que é a dor principalmente relacionada à desencarnação, né, que nós estamos falando. Provas e expiações coletivas sempre lembram as grandes desencarnações coletivas. Aí você vai dizer assim, não, mas aí o espírito tem a dor moral, tem a dor espiritual, no sentido do sofrimento, da culpa, do medo, da depressão, sim, o espírito sofre isso. Mas aí já vai para um outro nível de tratamento, de recuperação, de crescimento, né? Que já não é tão material quanto esse aqui. Mas, em geral, quando nós passamos esse estágio planetário e já nos preparamos para o mundo regenerado, o nosso nível de dor moral ele se torna muito menor, tá? Porque nós já iluminamos muito das sombras que nós trazíamos e as luzes também que nós trazíamos, ou seja, as nossas dispensas espirituais, elas também começam a vir à tona com mais força e começam, então, a trabalhar e a produzir o melhor para nós. Mas a gente também tem que encher essas dispensas espirituais. E, finalmente, então, nós entramos no tópico provas e expiações coletivas. Aqui no capítulo 18 do livro Ação e Reação, né, o livro que nós citamos aqui do nosso irmão André Luiz, ele trata no capítulo 18 de resgates coletivos, e aqui tem especificamente um acidente aéreo, onde várias pessoas desencarnam. É muito interessante observar nesse livro que, no momento dessa desencarnação coletiva, André Luiz pergunta, todos estão desencarnando da mesma, para o mentor espiritual, todos estão desencarnando da mesma forma, todos morreram da mesma forma. No entanto, ele está observando que as desencarnações, os desenlaces estão sendo diferentes. Alguns espíritos estão recebendo socorro imediato, outros não estão recebendo socorro imediato. Alguns vêm espíritos de ordem mais elevada para socorrê-los, outros não. Por que essa diferença? Porque
o gênero de morte, o tipo de morte pode ter sido igual, mas a maneira como o espírito vai lidar com isso, o nível de lucidez ou não, de perturbação ou não, e o quanto ele vai ser ajudado vai depender muito de como ele conduziu sua existência. Então, às vezes você está resgatando algo de uma, duas, três vidas atrás, naquele acidente de avião, e várias pessoas podem estar ali, não necessariamente porque todas juntas cometeram o mesmo erro. Isso que é importante a gente entender. Em desencarnes coletivos e provas e expiações coletivas, não quer dizer que todas as pessoas cometeram o erro todas juntas no mesmo lugar. Não é exatamente isso. Pode até ter acontecido, de algumas das pessoas que estão ali terem estado juntas cometendo a transgressão no passado, mas às vezes não. Foram reencarnações diferentes, em momentos diferentes, mas esse resgate coletivo acontece no mesmo lugar, porém afetando espíritos de formas diferentes. Por quê? Porque cada espírito é uma individualidade, com as suas bagagens, com seus aprendizados, com seus merecimentos, com seus créditos ou seus débitos, com seus atenuantes ou seus agravantes, e tudo isso vai fazer com que essas desencarnações, em si, a morte foi a mesma. Um acidente de carro, destruição do acidente do avião, destruição do corpo físico, mas a forma como se dá a desencarnação, ou seja, esse momento que o espírito deixa o corpo e vai para o plano espiritual, ele vai ser diferente para cada um. A maneira como cada um chega ao plano espiritual, ao plano etéreo, ao plano astral, ela é diferente, com características bem diferentes. Então, quando nós tratamos de provas e expiações coletivas, a gente agora partindo do avião para eventos mais abrangentes, por exemplo, uma guerra, um terremoto, um furacão, um tsunami, a gente pode achar assim, primeiro, baseado em tudo que a gente viu até agora, a gente pode achar que todas aquelas pessoas que desencarnaram, no avião tudo bem. A gente falou de uma família, poderia ter sofrido. Um avião, 20, 30, 40 pessoas, poderia ser aumentos. Mas quando você começa a ter eventos muito grandes, torna-se cada vez mais difícil imaginar que todos eles possam ser pessoas que naquele exato momento precisavam desencarnar exatamente daquela forma. Muitas sim, todas nós temos que deixar uma dúvida aí. Porque nós vimos que a desencarnação por si só não é o fim do mundo para o espírito. Desencarnação faz parte também de um processo de sofrimento no qual ele aprende a lidar com isso. Os nossos estágios aqui no plano espiritual, todos eles são válidos. Se eu desencarnar agora, nesse momento aqui que eu estou fazendo esse estudo com vocês, para mim, é claro, eu vou ficar triste, vou, por causa da minha família, por causa da minha vida aqui que eu fiquei, mas eu já passei por muitos estágios de encarnações e desencarnações, então eu tenho que aprender a me adaptar a isso. Eu tenho que aprender a entender que eu não sou esse corpo físico. Esse corpo físico é uma maneira como eu me apresento ao mundo, mas esse corpo físico é animado por um espírito. Então, é isso que é o importante para nós entendermos. A gente não tem que ficar tentando colocar cálculos de como aquelas pessoas todas. Um exemplo clássico que eu vejo disso é aquele tsunami na Ásia, principalmente na Indonésia, né? Mas pegou China, Indonésia, um monte de lugares. E esse tsunami que matou acho que 211 mil pessoas, foi, se eu não me engano, foi em 2004, né? Posso estar errado aqui, eu acho que foi em 2004. É que isso que veio na minha cabeça agora, eu não cheguei a pesquisar. Morreram acho que 211 mil pessoas aproximadamente, isso aí é uma estimativa, nem se sabe ao certo quantas pessoas desencarnaram. Imaginar que todas essas pessoas tinham que estar todas naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, para sofrer o mesmo tipo de desencarnação. Eu acho que isso aí, gente, ou mesmo tipo de morte, melhor dizendo, que as desencarnações vão ser diferentes. Eu acho que é uma preocupação exagerada nossa de tentar ficar buscando nexos causais absolutos, quando na verdade a gente esquece que a dor faz parte do mundo, a desencarnação faz parte do mundo, quem desencarnou vai reencarnar de novo. É claro que muitas vezes uma desencarnação vai ser evitada, vai ter o indivíduo vai pegar um avião, esse avião vai cair, porque muitas pessoas daquelas ali que naquele avião estão sujeitas a um resgate coletivo, mas pode ser que você entre lá naquele avião, pode acontecer, por que não? Às vezes você vai ser orientado, você vai ser intuído a não entrar naquele avião. O pneu do teu carro vai furar, você vai perder o horário do voo, você pode ficar doente, de repente vai, né? Mas para que isso aconteça também, a tua vida tem que estar tendo algum sentido. Se você tiver com a tua vida toda desorientada, pode ser que você não tenha assim
um atributo de merecimento para isso. Talvez a desencarnação seja até melhor para você. Então a gente tem que observar que a gente não tem que ficar tão preocupado em juntar essas pecinhas, porque quanto mais a gente tenta estabelecer determinismo matemático, mais nós diminuímos a ação ou o poder ou a capacidade do livre-arbítrio. Quando a gente começa a dizer que tudo que acontece na gente, absolutamente tudo, tem uma razão lá atrás, especialmente na questão da dor, a gente meio que elimina o livre-arbítrio, porque é como se nós fôssemos um robozinho que está todo programado para passar por isso, e não é bem assim. Ah, eu estou saindo na rua, tive uma indisposição, voltei para casa. Tive um problema, tive que fazer uma cirurgia, né? Eu fui ter apêndice com. Eu estava indo para o trabalho uma vez. Eu trabalhava em Barra Mansa nessa época, na Caixa Econômica, e eu ia de ônibus, porque estava ficando muito caro ir de carro, não, tinha que botar gás e tal, meu carro não estava no gás ainda, então eu ia de ônibus para lá. Eu acordei com muita dor na abdominal, isso tem o quê? Tem aí uns 18, 17 anos mais ou menos atrás. E aí, o que que acontece? Quando eu estava indo, eu estava com dor, mas eu falei, não, vou ter que trabalhar, porque eu tinha uma função lá que era complicado, você era muito cobrado, por isso, era função de confiança, e eu precisava ir lá para a Caixa Econômica em Barra Mansa. Quando eu cheguei em Barra do Pereira, aumentou muito, eu não consegui, tive que voltar, peguei outro ônibus de volta. Cheguei aqui, minha esposa é médica também, ela me olhou e tal, levou para o hospital, e se identificou um apêndice, e eu tive que operar de emergência esse apêndice lá. Gente, o ônibus que eu ia andar não tombou, não sofreu nenhum acidente, não aconteceu nada. Aí você vai dizer assim, ah, bom, mas você sofreu apêndice, porque no passado você fez. Não, gente, o apêndice aconteceu porque o nosso corpo físico pode passar por isso, a gente pode pegar infecção, nós podemos quebrar o pé, nós podemos acontecer um monte de coisa com a gente. E isso não é necessariamente uma punição, isso é um mecanismo natural de, de um mundo de provas e expiações, onde o corpo está sujeito a essas coisas. Cabe ao espírito interpretar isso com grandeza, não deixar em nenhum momento de agradecer a Deus, mesmo pela dor, porque quanto mais gratidão eu tenho pela vida, mais eu enxergo a vida da maneira correta. Há um preceito que chama-se visão correta. Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, uma belíssima passagem, que é assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo fica iluminado, mas se o teu olho for ruim, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus diz isso. O corpo, naturalmente, aqui é o corpo espiritual. E olho bom e olho ruim não é a visão física, é a minha visão espiritual. É a forma como eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo com olho bom, eu vejo as pessoas como pessoas em que eu quero o melhor delas, ou eu vejo sempre com inveja, eu vejo o pior nas pessoas, eu estou sempre criticando, estou sempre falando mal, eu estou sempre sendo maledicente. Essa é a visão ruim, a visão doente. Esse é o olho doente. O olho bom é aquele olho que vê, procura ver sempre o melhor nas situações. Quando isso acontece, nosso corpo fica iluminado. Então a nossa vida, ela pede esse tipo de comportamento. Então, quando a gente trata de dor e sofrimento, vale esse conceito. Quando a gente trata de karma, vale esse conceito, karma individual. E quando nós tratamos de karmas coletivos, também precisamos entender que existem situações em que pessoas precisam morrer ou passar por sofrimento juntas, porque no passado cometeram equívocos que levaram a esse ponto, mas não necessariamente foram originados todas no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma época. Pode ser que essas pessoas tenham feito coisas erradas, ou coisas erradas que eu digo assim, transgressões da lei divina, comportamentos equivocados no passado, mas em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas acabaram vindo expiar num determinado local, passar por essa expiação, ou por essa situação assim, num determinado ponto, ou uma prova no mesmo local, no mesmo acidente, no mesmo tsunami, no mesmo terremoto. Mas muitas vezes, muitas pessoas podem perecer numa morte dessa, sem necessariamente ter um fator que gera isso, gente. Nós precisamos entender que desencarnação não é castigo. Desencarnação, morte do corpo físico, não é castigo. Ela é ruim quando o espírito está num projeto assim de grande desenvolvimento para o bem dos outros e para o bem de si mesmo, e esse processo é interrompido. Isso é ruim, mas até nesse ponto você vai ter que confiar em Deus, confiar
na bondade divina, que talvez fosse chegado mesmo a hora de deixar o corpo físico naquele momento. Não tem nada a ver, às vezes, com erros do passado. É porque nós vamos produzindo, como diz Emmanuel, a gente produz destino a todo momento. E se você tinha, sei lá, 1.000 pessoas que deveriam desencarnar num determinado momento ali, mas, gente, essas 1.000 pessoas, elas tiveram inúmeras oportunidades, pelo menos uma parte delas, de produzir muitas mudanças nas suas vidas desde que encarnaram com esse planejamento. Então, dessas 1.000, talvez 800 vão para lá, para aquela desencarnação coletiva ou aquele sofrimento coletivo, não necessariamente uma desencarnação coletiva, mas talvez 200 não precisem, possam continuar sua existência aqui na Terra porque estão indo muito bem, estão conseguindo fazer as suas vidas valerem a pena para si, para os outros e para Deus. Então elas recebem auxílios, ajudas. Isso aparece também no livro Ação e Reação, de determinadas expiações ou provas que o indivíduo traz, em que ele atenua isso pela prática do bem, né? Então toda a prova e expiação, seja ela individual, seja ela coletiva, ela tem o seu mecanismo de karma envolvido? Tem, mas ela também tem um mecanismo do papel da dor e o papel do desapego. Eu não diria que a morte e, consequentemente, a desencarnação seja necessariamente resultado produz a dor, mas ele produz também reflexão, produz renovação, produz uma situação em que você vai repensar os seus valores e vai continuar a sua jornada. Então, essa forma de entender o nosso papel aqui na Terra deve se refletir na maneira como entendemos provas e expiações, entendemos a lei de ação e reação, entendemos provas e expiações coletivas. Tudo trabalha para que, individualmente ou coletivamente, nós venhamos a sermos verdadeiramente filhos de Deus, não apegados à matéria, mas enquanto estivermos na matéria, vamos procurar fazer aquilo que é o nosso dever e tirar o máximo aprendizado, a máxima alegria e a máxima gratidão por estarmos aqui. Mas a hora que nós tivermos que partir, nós vamos partir e continuar a fazer o melhor possível no plano espiritual. E dessa forma, a nossa maneira de nos conduzir vai ser muito mais leve, como nos lembra Jesus, quem seguir as suas orientações, seu caminho, suas diretrizes, esse jugo é suave, ou seja, a reencarnação é suave e o fardo é leve. Aquilo que nós carregamos se torna mais leve. Então, a nossa vida precisa ser conduzida dessa forma. Então, em provas e expiações individuais, provas e expiações coletivas, vamos deixar que a vida nos conduza da maneira como tem que ser e nós vamos nos comportar com a maneira que precisa ser. E nós podemos fazer essas escolhas. E nós temos na nossa frente os mecanismos, especialmente a doutrina espírita e o evangelho, como fontes extraordinárias de aprendizado para que a nossa transformação se faça, para que nós estejamos preparados para fazer da prova, da expiação, elementos de aprendizado e crescimento espiritual, e não de sofrimento. Então, agradeço a participação de todos que nos assistiram e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, em muito agradecimento, Senhor, gratidão e contentamento, e elevamos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos superiores que estiveram conosco esta noite. Paz, luz e bênçãos a todos que nos assistem nesse momento, e que saibamos, Senhor, tirar sempre o melhor proveito, a melhor parte de tudo que a vida nos oferece como resultado de um plano divino para que nossos espíritos se elevem à maior grandeza. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Muito bem. Boa noite a todos.